Se Jesus tivesse ressuscitado dos mortos, você não acha que o mínimo que o Espírito Santo podia fazer era contar a mesma história para todo mundo? Mas parece que o coitado estava meio bêbado na hora de inspirar os seus evangelistas, estava meio doidão, porque cada um escreveu uma versão diferente da ressurreição. E nenhuma bate com a outra. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para você 15 provas de que Jesus não ressuscitou, apresentando aqui todos os erros envolvidos e provando que isso tudo é uma grande mentira e que esse evento, obviamente, jamais aconteceu. Never ever happened, my friend. E por favor, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Aqui você aprende a verdade sobre a Bíblia, que ela não é a palavra de Deus, que Deus não existe, nem é, e todos os tipos de argumentos que você pode usar para mostrar que os cristãos estão somente propagando grandes mentiras, isso já há mais de 2 milênios. Muito obrigado a você que me segue, a você que está no clube de membros e a você que tem me ajudado no Pix para arcar com as custas judiciais do processo que eu sofri. Tamo junto, valeu! Se eu te dissesse que aquelas provas que os cristãos adoram repetir sobre a ressurreição de Jesus, na verdade, não provam absolutamente nada? Pois é exatamente isso que o professor Edson Toshio vai mostrar nesse vídeo. Que a base do cristianismo desmorona quando colocada diante da razão e da história. Prepare-se, porque o conteúdo é forte, questionador e vai cutucar fundo quem ainda insiste em defender lendas como se fossem fatos. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E agora bora lá pro conteúdo de hoje. Prova número 1. Quem foi ao túmulo depois da morte de Jesus? Em Mateus 28 diz que foram Maria Madalena e a outra Maria. Já em Marcos 16 muda, aí fala que foram Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Só que em Lucas 24 diz que foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então, no mínimo 5 mulheres aí, né? Que fala outras. Em João, capítulo 20, simplifica tudo e fala que foi somente Maria Madalena, sozinha. Ué, mas não é uma história inspirada por Deus? Não dava nem pra combinar antes a quantidade de mulheres que apareceram lá, não? Várias mentiras, somente na prova 1. Prova número 2. Quantos anjos tinham no túmulo? Se é que eram anjos, não é? Porque Mateus 28 diz que era um anjo fora do túmulo. Marcos 16 coloca um jovem dentro do túmulo. Lucas 24 prefere 2 homens com roupas brilhantes. E João 20 joga 2 anjos sentados dentro do túmulo. Será que eles estavam jogando RPG e cada um criou seu próprio NPC? Prova número 3. E a pedra que fechava o túmulo de Jesus? Já tinha sido retirada ou não? Porque Mateus 28 diz que o anjo removeu a pedra na frente das mulheres e dos guardas, que caíram atemorizados. Já Marcos 16, Lucas 24 e João 20 afirmam que quando elas chegaram, a pedra já tinha sido removida. Sabe aquela cena do filme de suspense que o diretor ele erra a edição e repete o final 4 vezes diferentes? Pois é. Só que isso aí não é filme, não, tá na Bíblia. Prova número 4. Últimas palavras de Jesus. Quais foram elas? Mateus 27 e Marcos 15 diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Em Lucas 23 ele fala o seguinte, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Já em João 19 ele fala, está consumado. Pô, Jesus, decide aí, cara. É o fim de um plano cósmico muito bem feito? Ou é só um grito de desespero por causa da agonia da crucificação? Prova número 5. A hora da crucificação, qual que foi? Em Marcos 15 diz que foi às 9 horas da manhã. Só que em João 19 diz que foi ao meio-dia. Nem a hora conseguiram combinar, mano. Você imagina se hoje a Globo, a Record, SBT, CNN, sei lá, anunciou a morte de alguém. Mas cada uma diz que a morte aconteceu em um horário diferente. E o melhor, né? Os cristãos ainda vão dizer que tá tudo certo. Prova número 6. Escuridão, terremoto, uau, eventos astronômicos. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 falam que houve escuridão na terra. Uau, teve até terremoto lá para Mateus, não é? Só que João, capítulo 19, não fala absolutamente nada. Nada. Ué, será que João era míope ou era cego? Ou será que ele estava inventando uma história diferente? Será que o Espírito Santo esqueceu de falar-lhe esse detalhe? Prova número 7. O véu do templo se rasgando.
Mateus 27 e Marcos, capítulo 15, afirmam que logo após a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Só que em Lucas 23, diz assim que escureceu o sol, o véu se rasgou e logo em seguida Jesus expirou. Ou seja, Mateus e Marcos vão colocar o rasgar do véu depois da morte de Jesus. Lucas coloca antes da morte. É o mesmo momento importante pra caraca pra um judeu, que é o véu do templo se rasgando. Mas eles conseguem errar até nisso, cara. Tá de brincadeira comigo? E tem gente que acredita que isso é inspirado por um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Pô, cara, só pode estar de zoeira, né? Mas relaxa, eu também acreditei nessa papagaiada aí por pouco mais de 20 anos, cara. E porque eu não prestava atenção. E olha que eu li a Bíblia, viu? Eu era bem diferente da imensa maioria dos cristãos. Prova número 8. A cena dos mortos-vivos, que só está em Mateus, aliás. Mateus capítulo 27 afirma o seguinte, que após a ressurreição de Jesus, muitos corpos de santos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Zumbis santos andando pela cidade. E ninguém mais achou isso relevante, importante, o bastante para conseguir mencionar. Não, nem Lucas, que era o médico, né? Nem João, que estava aos pés da cruz, nem Marcos, que escreveu tudo rapidinho ali, né? Só Mateus viu os mortos saindo da cova, velho. Mas eles apareceram em Jerusalém, cara. Como que nenhum historiador registrou esse evento magnífico, não é, cara? Pensa aí, tem mais. Eles não somente teriam ressuscitado, eles teriam vivido, sabe-se lá, mais quantos anos até eles morrerem de novo, cara. E ninguém falou absolutamente nada. Mais uma mentira deslavada. Prova número 9. Os 500 irmãos de Paulo. Agora vem o argumento preferido do crente. Mas Paulo disse que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez só. Sim, Paulo disse isso em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Mas quer saber onde isso aparece nos evangelhos? Em lugar nenhum! Pois é. Sabe onde aparece no livro de Atos? Também não aparece. Não tem nome, não tem local, não tem data, não tem relato de ninguém, além do próprio Paulo, que, aliás, nunca viu Jesus, e a história da conversão dele tem 3 versões diferentes no livro de Atos. Logo, outra grande mentira. É tipo aquele cara da balada que diz assim, cara, eu juro que fiquei com uma mina perfeita ontem, cara, é sério. Mas ninguém viu. E agora, segura essa daqui também. Em Atos 1,15, logo após a suposta ascensão de Jesus, Pedro está lá falando com os discípulos, né? E diz ali no texto que o número de pessoas reunidas era uma multidão, sabe de quantas pessoas? 120 pessoas. Ué, cadê as outras 380 testemunhas de Paulo? Porque para inteirar os 500, entendeu? Se Jesus tinha aparecido para uma multidão de 500 pessoas, como é que sobraram somente 120 com Pedro naqueles dias? Parabéns, Paulo, pela invenção, cara. Eu sabia que tem gente que usa esse texto para defender que a mentira da ressurreição aconteceu. Eles chamam eles de testemunhas oculares. Só pode ser zoeira. Pior que não é zoeira não, meu. O pessoal acredita nessa porra mesmo. Prova número 10. A ascensão de Jesus. Quando que ela aconteceu? Porque Marcos 16 e Lucas 24 dizem que Jesus subiu aos céus no mesmo dia que ele ressuscitou. Já em Atos, capítulo 1, diz que foram 40 dias depois da ressurreição. E João? João não comenta nada sobre ele ter subido ao céu. Nada. E tem um detalhe importante, né? Porque o final de Marcos, lá dos versículos 9 ao 20, é falso. Não aparece nos manuscritos mais antigos, né? Foi adicionado bem depois, séculos depois. Aliás, eu fiz um vídeo mostrando todas as provas dessa falsificação e você pode ver depois aqui. Ou seja, nos textos mais antigos do Evangelho de Marcos, Jesus não teria subido aos céus. Na verdade, as mulheres nem teriam ido falar que ele tinha ressuscitado, porque morre no versículo 8. E aqui vem a prova de número 11. Galileia ou Jerusalém? Mateus 28 e Marcos 16 dizem que os discípulos deveriam ir a Galileia para ver Jesus. Mas Lucas 24 e Atos capítulo 1 mandam os discípulos ficarem em Jerusalém. Ou seja, tem alguns mentirosos aí que dizem que eles deveriam ir para Galileia. Uma outra versão também mentirosa diz que eles deveriam ficar em Jerusalém. E as cidades ficam a cerca aí, mais ou menos de 150 quilômetros de distância uma da outra. Qual dos dois Jesus a gente obedece, hein?
Nenhum! Porque ele não existe, nem é. Saia da caverna, caceta. E se ele existisse, né, ele não prestaria. Aliás, eu fiz um vídeo aqui falando que Jesus não prestava de acordo com a Bíblia. Dá uma olhada aí também, assista. E chegamos à prova de número 12. E sim, as primeiras palavras do Jesus zumbi. Do Jesus ressuscitado. Quais será que foram? A gente já viu aqui que nem nas últimas palavras Jesus conseguiu ser coerente entre os evangelhos, não é verdade? Sim, mas e as primeiras palavras dele depois da ressurreição, hein? Talvez nesse momento histórico o Espírito Santo tenha dito: pessoal, vamos focar aqui agora e escrever a mesma coisa, tá? Só que não! Cada um escreveu uma fala diferente pro Jesus versão The Walking Dead. Se fosse um filme, cara, era motivo para demissão do roteirista. Bora ver aqui. Em Mateus 28 fala assim, eu vos saúdo, simples assim. Já em Marcos 16, é o trecho falsificado, tá? O Evangelho de Marcos termina no versículo 8, lembra do capítulo 16? Sem nenhuma fala de Jesus ressuscitado. Só que dos versículos 9 a 20, que são a falsificação posterior, como eu já te falei, nesta versão adulterada, diz que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, mas não menciona o diálogo entre eles. Depois, vai dizer que ele apareceu para mais 2, e depois ele aparece para os discípulos censurando a incredulidade deles, mas não tem registro do que ele disse ali. Aí só aparece essa fala de Jesus no verso 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, primeira frase missionária, já com PowerPoint, plano de marketing e tudo mais, entendeu? Mas, de novo, esse trecho aí é falso. Então, tecnicamente, Jesus não fala nada em Marcos dos manuscritos mais antigos. Em Lucas 24, Jesus ele diria para 2 discípulos a caminho de Emaús o seguinte: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Somente em Lucas 24:36 que ele vai aparecer lá para os 11 apóstolos e dizendo assim: paz seja convosco. Então Jesus aparece no meio dos discípulos e solta um paz, galera! Detalhe aqui, os discípulos acham que é um fantasma, né? Então ele ainda tem que mostrar as mãos e os pés para provar que é ele. É bem inseguro, né? Para quem venceu a morte, não é verdade? Já no capítulo 20 de João, primeiro Jesus vai falar com Maria Madalena. E aí fala assim, mulher, por que choras? Mas ela não reconhece ele. E aí ela pensa que é o jardineiro. Aí Jesus diz assim, mulher, por que choras? Quem buscas? Aí depois que ela responde, sem saber ainda que era Jesus, ele simplesmente fala assim, Maria! Só isso. Chama o nome dela. É nada de mensagem profunda, de um código messiânico, uma instrução espiritual. Não. Só um Maria. Estilo, eu tava te trolando aqui, porra. Se o mesmo Jesus ressuscitou, por que que ele disse coisas completamente diferentes para cada evangelista, hein? Se isso fosse uma investigação séria, os depoimentos seriam todos descartados por contradição. No tribunal, o juiz ou a juíza teria soltado assim, senhores, esse milagre aí tá com cheiro de fanfic. Mentira! Prova de número 13, alucinações. Eu não sei se você notou isso ao ler os evangelhos, né? Porque as pessoas não reconheciam Jesus quando ele tinha ressuscitado. Ué, ele não continuava igualzinho, caramba? E isso acontece nos evangelhos de Lucas e João. Lá em Lucas, por exemplo, quando ele anda e come com os 2 discípulos a caminho de Emaús, eles não reconhecem ele. E quando ele aparece para os 11, e eles achavam que estavam vendo um fantasma, por exemplo, mesmo ele falando, toca aqui, para vocês verem que sou eu, eles não acreditavam. Aí Jesus foi comer para tentar provar para eles que ele era ele. Já lá em João, no capítulo 21, você vê que Jesus aparece na praia, mas eles não sabiam que era Jesus. E mesmo estando do lado dele depois de voltarem da pesca ali, eles não ousavam perguntar quem era ele, pois sabiam que era Jesus. Mas isso significava que ele não aparentava ser Jesus. E isso não aparece em Mateus e também não aparece em Marcos. Provando aqui que eles estavam tendo alucinações e deram o significado dessas alucinações como que se estivessem falando com Jesus. E cada um, obviamente, com sua própria versão alucinógena, por isso você tem uma série de contradições, cada um falando uma coisa, que são frutos dos delírios desses personagens. Logo, é tudo mentira. Prova número 14. Nenhum historiador viu. Jesus ressuscita, zumbis santos aparecem, o céu escurece, terremoto, véu do templo se rasga, gente vê anjo, gente vê Jesus flutuando, e isso depois de 40 dias aparecendo para todos os discípulos, de acordo com Lucas, né, ali na versão que ele escreve em Atos. E adivinha,
nenhum historiador romano menciona nada, nenhum judeu também, nada do que foi registrado nos mitos dos evangelhos. Nenhum judeu, nenhum romano, nem mesmo Flávio Joséfo. E olha que esse cara, ele escrevia até o que não precisava. Um dos maiores espetáculos da história e ninguém anota nenhum bilhete? Sério? Vamos aos nomes aqui, só para você ter uma ideia. Primeiro aqui, Filo de Alexandria. Ele era um judeu helenista, ele viveu exatamente na mesma época de Jesus. Escreveu dezenas de obras sobre filosofia, a vida religiosa dos judeus, visitou Jerusalém, esteve envolvido em discussões políticas com Roma, cara, e não menciona Jesus, nem João Batista, nem cristãos, nem ressurreição, nem véu rasgado, nem eclipse, nada, neca de pitibiriba. Segundo aí, o Justo de Tiberias. É um historiador galileu da mesma região onde Jesus supostamente fez os seus milagres. É verdade, ele nasceu depois da morte de Jesus, né? Provavelmente entre 35 a 40 depois de Cristo, né? Mas ele escreveu sobre o período logo anterior e posterior à época de Jesus. E ele viveu onde os milagres teriam acontecido, ou seja, ele poderia muito bem ter registrado o que ouviu do povo local sobre um homem que curava, que multiplicava pães e peixes, que andava sobre as águas e que ressuscitou, cara. Mas não escreveu nada, nenhuma linha, nenhuma curiosidade, nenhum boato, cara. Terceiro aí é o Plínio, o Velho. Ele escreveu História Natural em 37 volumes. Ele registrava ali terremotos, eclipses, fenômenos astronômicos, prodígios da natureza. E justamente o eclipse da crucificação, o terremoto e a ressurreição, ele ignorou. Conveniente, não é mesmo? O quarto aí é o Sêneca. Ele era um filósofo romano, era conselheiro de Nero, escreveu sobre ética, sobre religião, política e até astrologia, mas nenhuma menção a Jesus ou cristãos, mesmo vivendo na época. O quinto aí é o Suetônio. Ele menciona algo obscuro sobre um tal de Crestus, que causava confusão em Roma, mas nada sobre Jesus, sua morte, seus feitos, sua ressurreição. Nada. O sexto é o Tácito. Em Anais 15:44 ele menciona Cristo como alguém executado por Pôncio Pilatos. Mas atenção aqui, isso foi escrito mais de 80 anos depois da suposta ressurreição de Jesus. E ele não fala de milagre nenhum, nem de ressurreição, nem de eclipse, nem de zumbi santo. Ele só cita o que os cristãos já acreditavam naquela época. O sétimo é o Flávio Joséfo. Já era judeu, viveu em Jerusalém, escreveu vários livros aí sobre a história dos judeus. Tem aí o famoso Testimonium Flavianum, né, onde ele menciona Jesus e é amplamente reconhecido como uma interpolação cristã posterior. Interpolação é uma adulteração, é uma falsificação, beleza? Ou seja, esse texto foi adulterado por monges copistas. Mesmo os estudiosos cristãos mais sérios, eles admitem que aquele trecho não saiu da pena de Joséfo. Em suma, todos esses caras viveram naquela época, eram historiadores, filósofos, escritores, eram estudiosos, estavam em Jerusalém, ou Galileia, ou Roma, cara. Tinham acesso a eventos, a boatos e cultura popular. E nenhum deles, achou que valia a pena mencionar que o céu escureceu, que a terra tremeu, que mortos ressuscitaram, ou um tal Jesus saiu andando aí depois de morrer, cara. Isso não parece um pouco conveniente demais, não? Chegamos à prova número 15. Teólogos que admitiram que a ressurreição é fake. Quer nome? Vamos lá. Rudolf Bultmann é um renomado teólogo cristão aí que disse o seguinte, que não dá para usar eletricidade e tomar remédio acreditando nos milagres bíblicos. A Aufklärung do século XVIII, com seu racionalismo seguido pelo positivismo, colocou a compreensão clássica da Bíblia sob forte pressão. Supõe-se que a nova visão de mundo deve ter um impacto importante na maneira como interpretamos a Bíblia. O famoso estudioso do Novo Testamento, Rudolf Bultmann, argumentou que é impossível usar luz elétrica e rádio, bem como remédios modernos e clínicos para pessoas doentes, e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Bultmann, 1969, página 24. As pessoas modernas não pensam mais em termos de um mundo natural e sobrenatural. Para superar esse problema, Bultmann uniu-se à filosofia existencialista de Heidegger e desenvolveu seu conhecido método de desmitologização.
Ele argumenta que a ressurreição de Cristo faz parte da visão de mundo mitológica. Ao lado do fato histórico da cruz, diz ele, está a elevação, que não é um evento histórico. Bultmann, 1968 e 69. A ressurreição não é algo que aconteceu no jardim de José, mas da experiência subjetiva dos discípulos de Jesus. Jesus surge na querugma, como o Cristo. Toshio, o que é querugma? É também chamado de querigma, que é o anúncio da mensagem cristã, é basicamente a pregação do evangelho. Foi somente na mensagem do evangelho que Jesus teria ressuscitado, entendeu? Bart Ehrman, ex-cristão, estudioso do Novo Testamento, super conhecido aí no meio teológico, né, e acadêmico, ele diz assim que ressurreições estão fora do escopo da investigação histórica, cara. Para Ehrman, os evangélicos estão cometendo um erro metodológico. Vocês passaram da história para a fé, objeta. Vocês podem demonstrar historicamente que as pessoas alegaram ter visto Jesus vivo depois e podem chegar à conclusão de que provavelmente acreditaram. Mas se vocês mesmos concordam que Jesus ressuscitou dos mortos, estão dizendo que foi um ato de Deus na história. O que vocês estão fazendo não é mais história, é fé. John Shelby Spong, que é um bispo anglicano também bem conhecido, dizia o seguinte, que a ressurreição ela foi uma experiência interna dos discípulos, não foi um evento físico, ou seja, foi só imaginação, entendeu? Spong declarou que era cristão porque acreditava que Jesus Cristo expressava plenamente a presença de um Deus de compaixão e amor altruísta, e que esse é o significado da proclamação cristã primitiva, Jesus é Senhor. Esse faltou estudar melhor os evangelhos. Elaborando esta última ideia, ele afirmou que Jesus foi adotado por Deus como seu filho, e disse que esta seria a maneira como Deus foi totalmente encarnado em Jesus Cristo. Ele rejeitou as alegações de verdade histórica de algumas doutrinas cristãs, como o nascimento virginal e a ressurreição corporal de Jesus. Era mais inteligente, né? Em 2000, Spong foi um crítico da declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Doutrina da Fé da Igreja Católica Romana, porque reafirmava a doutrina católica de que a Igreja Católica Romana é a única igreja verdadeira e que Jesus Cristo é o único salvador da humanidade. Inclusive, o Spong debateu com o filósofo e apologista cristão William Lane Craig sobre a ressurreição de Jesus em 20 de março de 2005. O William Lane Craig é um fanfarrão aí que fica tentando defender a fé e que prova mais uma vez que Deus não existe. E nem é, porque quando a pessoa tenta defender a fé, já prova que não tem Deus nenhum. Ele está há anos fazendo isso, nunca conseguiu provar Deus. É engraçado, né? O pessoal não acorda. E não foi Paulo que, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 13 e 14, ele diz assim, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E realmente, não tem ressurreição de mortos, logo já era tudo. Mas então, Paulo, obrigado pela ajuda! É exatamente por isso que a fé cristã é completamente vã. Sim, as outras fés de outras religiões também são vãs. É tudo mentira, gente. É tudo mitologia, tá bom? Assim sendo, se a ressurreição fosse um fato, meus caros, todos contariam a mesma história. As testemunhas seriam reais, nomeadas, seriam coerentes. Historiadores da época teriam documentado isso daí e os evangelhos não precisariam ser remendados. Mas o que a gente tem são o quê? Contradições, falsificações, testemunhas fantasmas e um silêncio histórico. A verdade é bem simples. Jesus não ressuscitou. Essa história toda é um mito. E a fé que depende dela é totalmente vã, de acordo com a própria Bíblia. Ou talvez o Espírito Santo seja mesmo muito ruim de redação, né? Ele seja incapaz de falar uma mesma coisa duas vezes. Ou ele é um grande mentiroso. Nada disso. A verdade é que não tem Espírito Santo nenhum, nem Jesus, nem Deus, nem mundo espiritual. Não tem diabo, nem anjos, nem demônios, nem pecado, nem salvação, nem perdição, nem inferno, nem lago que arde com fogo e enxofre, nem vida eterna, nem qualquer outra coisa espiritual que aleguem aí existir, tá bom? E assim eu te provei por A mais B que a ressurreição de Jesus é uma grande balela, uma mentira descarada, uma das maiores farsas já criadas na história da humanidade. A pessoa pode tentar argumentar, é óbvio, né? Mas ela vai cair em contradição completa com a própria fé dela e vai provar que eu estou certo de novo. Só alegria! Como eu sempre digo, saia da caverna e vá estudar. Você gostou do vídeo? Então deixa a sua curtida, por favor, compartilha, comenta o que você achou e
se inscreva no canal e ative as notificações aqui para que o YouTube te avise dos novos vídeos que eu vou publicar aqui para você. Lembrando que você pode se tornar membro ou membro do meu canal clicando no botão que aparece aí para você na telinha. E além disso, você pode me ajudar com uma contribuição no Pix. Sim, que aparece em sua tela e também deixei aqui na descrição do vídeo. Essa ajuda é para que eu possa pagar as dezenas de milhares de reais do processo que eu sofri e assim eu possa pagar o que é necessário. Muito obrigado aí mais uma vez a você que tem me ajudado com suas contribuições financeiras, viu? Valeu demais, tamo junto. Elas são de extrema importância, de extrema relevância. E você que não pode ajudar financeiramente, sem problemas. Caso você possa maratonar os vídeos aqui do meu canal, isso aí já vai ajudar bastante também. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Acabamos de assistir a mais um vídeo impactante do professor Edson Toshio. E é impossível negar, o que ele apresenta aqui vai contra tudo aquilo que a maioria das pessoas aprendeu desde criança nas igrejas, nas escolas religiosas e até mesmo dentro de casa. A ideia de que Jesus teria realmente ressuscitado é, para muitos, o coração do cristianismo. Sem ressurreição não há salvação. Sem esse milagre, toda a narrativa desmorona. E justamente por isso, esse é um tema tão delicado, tão incômodo e tão polêmico. O que o professor Edson Toshio faz nesse vídeo é expor com clareza que aquilo que chamam de provas da ressurreição não passa de tradição repetida, argumentos frágeis e lendas que foram transformadas em verdades absolutas pela repetição. E esse é o ponto central. Uma mentira, quando contada inúmeras vezes ao longo dos séculos, ganha o peso de verdade. As pessoas param de questionar, param de pensar e simplesmente aceitam. Mas aqui no Rebelião Ateísta, nós não temos medo de fazer o contrário. Questionar, confrontar e analisar. Por que esse vídeo é tão importante? Porque o professor Edson Toshio coloca luz onde a religião insiste em manter sombra. Ele lembra que o cristianismo se sustenta em pilares frágeis e que esses pilares foram erguidos não pela razão, mas pela fé cega, pela manipulação e pelo medo. A ressurreição é o argumento máximo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como dizia Paulo. Ou seja, se essa parte desmorona, desmorona tudo. Ao mostrar que as supostas evidências não resistem a uma análise crítica, Edson Toshio não está apenas desmontando um dogma, mas está libertando mentes. Ele está dizendo em alto e bom som: você tem o direito de pensar, de questionar, de não acreditar. E isso é revolucionário. É muito curioso observar como a dúvida é tratada dentro das religiões. No cristianismo, por exemplo, a dúvida é vista quase como pecado. Duvidar é sinal de fraqueza espiritual, é falta de fé, é desobediência a Deus. Mas pense comigo, se a verdade realmente fosse tão óbvia, tão sólida e tão inquestionável, por que seria preciso proibir a dúvida? Por que seria necessário ameaçar quem ousa questionar? A resposta é simples, porque sem repressão, a mentira não se sustenta. O que Edson Toshio faz é legitimar a dúvida. Ele mostra que desconfiar não é sinal de ignorância, mas sim de inteligência. Que investigar as fontes, examinar os documentos históricos, cruzar informações e analisar com racionalidade é um ato de coragem e de liberdade. Essa é a pergunta que sempre aparece depois de conteúdos como esse. Se a ressurreição de Jesus não tem base sólida, se não há evidência histórica real, se tudo é construção mítica, por que tanta gente ainda acredita? A resposta está em séculos de condicionamento, de doutrinação e de medo. Desde crianças, as pessoas são ensinadas que duvidar é errado, que questionar é perigoso e que não acreditar traz consequências eternas. Inferno, condenação, sofrimento sem fim. É uma pedagogia do terror.
E isso molda o pensamento de sociedades inteiras. O cristianismo não se expandiu porque tinha uma verdade inquestionável. Ele se expandiu porque soube usar o poder, a política e a manipulação. E é justamente contra essa manipulação que vídeos como esse se tornam tão necessários. Em um mundo em que a religião ainda dita regras sobre comportamento, política, sexualidade e até ciência, a voz de pessoas como o professor Edson Toshio é fundamental. Ele não fala para agradar, não fala para massagear o ego religioso. Ele fala para provocar, para cutucar, para abrir brechas no muro da fé cega. E aqui no Rebelião Ateísta, a gente valoriza exatamente isso. Conteúdo que incomoda, que tira as pessoas da zona de conforto, que mostra que o rei está nu. Agora que você assistiu, eu te convido a refletir. Quantas vezes você já ouviu as mesmas frases prontas sendo repetidas nas igrejas, nos cultos e até mesmo em debates? Quantas vezes as provas da ressurreição foram jogadas na sua cara como se fossem fatos históricos indiscutíveis? E quantas vezes você simplesmente engoliu essas afirmações sem ter coragem de questionar? Esse vídeo serve como lembrete. Você não precisa aceitar nada sem evidência. Você tem o direito e até o dever de exigir provas. Afinal, quanto mais extraordinária é uma afirmação, mais extraordinária deve ser a evidência que a sustenta. E até hoje, sobre a ressurreição de Jesus, a humanidade não tem evidência alguma. Quero agradecer a vocês, a você que ficou até o final desse conteúdo. Aqui no Rebelião Ateísta, a ideia não é apenas atacar dogmas, mas construir consciência crítica. E trabalhos como o do professor Edson Toshio são fundamentais nessa jornada de libertação. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele cutucou algo aí dentro, então eu te peço, curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente com aqueles que ainda repetem as provas da ressurreição sem nunca ter parado para analisar. Comente aqui embaixo o que você achou das análises do professor Edson Toshio. Qual dos pontos apresentados mais chamou a sua atenção? Você já tinha pensado nisso antes ou foi novidade para você? E claro, inscreva-se no canal Rebelião Ateísta. Aqui, a gente não tem medo de dizer o que precisa ser dito, de enfrentar a narrativa dominante e de expor a fragilidade de crenças que há muito tempo controlam mentes e sociedades. Lembre-se, duvidar não é pecado, é liberdade. Questionar não é falta de fé, é coragem. E aqui a gente escolhe a coragem. Até o próximo vídeo.